Ó, eu tô aqui no estúdio tirando uma soneca porque o Lula, ele disse que ele não perde o sono. O Lula deve estar assim, ó, tranquilinho, ele deve estar deitadão, tranquilo, porque ele não perde o sono com as votações do Congresso. É assim que o Lula tá nesse momento. E aí eu te falo, sabe por que ele não perde o sono? Porque ele compra. Como é que ele vai perder o sono se ele compra voto? Ele bota 1 bilhão e 700 milhões em emenda. Então a gente escutar que o Lula não perde o sono com votação no Congresso, é meio óbvio isso. Diante do que a gente tá vendo, o Holliday, o Rubinho também, que é político, eu quero saber de todos vocês. Olha o que a gente escuta do presidente. É uma melhor que a outra. Eu fico assim, abismado como na época do Bolsonaro. Qualquer besteira que ele falava era manchete em tudo que é lugar. Do Lula eu não vejo essa repercussão toda. E olha a cara de pau dele. De quem botou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso eu tô falando de um dia. Os outros dias tiveram também milhões e milhões. E agora ele diz que ele não perde o sono. Com votação no Congresso. É assim, é uma afronta. Ele tá falando, gente, ó, tô nem ligando pra vocês vão ficar gritando, vão ficar falando e vai passar tudo porque eu vou dar emenda parlamentar. Pilhado, como é que eu fico, Pilhado? Eu sou um deputado federal e estou ouvindo o que você está dizendo. Há uns anos atrás isso era inacreditável. E eu tenho que aqui demonstrar a minha repulsa. Olha, 1 bilhão e 700 milhões, onde o placar seria de 2-1 para nós, mudou de 2-1 para eles, comprando. Olha aqui, a vergonha que eu estou, Brasil, por favor. Eu estou vermelho de vergonha. Eu estou não, vermelho não. Vermelho não. Muda a cor, vermelho não. Essa camiseta aí é meio suspeita, hein? O deputado entrou na onda aí. De desonra eu fico vermelho. Entrou na onda aí. De desonra eu fico vermelho. Ele fechou lá, ele fechou. Não, mas fecha esse casaco, Bibo. Essa cor não. Não, isso aqui é bordô. É bordô de vinho gaúcho. É bordô, tá? Não é vermelho. É bordô de vinho gaúcho. Pilhado, se você fosse um federal ouvindo o que estão falando, como é que eu fico? Que meus colegas são comprados e o Brasil aceita isso? Meus colegas, por favor, nós temos grandes projetos, esse mesmo, de reduzir a inexigibilidade. Eu quero ver quem vai estar se vendendo, que nós temos que denunciar. O Brasil tem que saber, aceita com naturalidade hoje, que o presidente da República, comunismo é coisa normal, tranquila. Deputado ser comprado é uma tranquilidade, é uma normalidade. Termos um ex-presidiário na presidência da República foi descondenado. Nós estamos num mundo irreal. Estamos vivendo uma distopia. De fato, bem popular. O poste está urinando no cachorro. Olha só, gostei da elegância, urinando no cachorro. Agora, eu vou trazer essa pergunta aqui pra roda, tá? Eu vou jogar na roda. Porque o STF, ele julgou inconstitucional o orçamento secreto. A minha pergunta, isso que está sendo feito pelo governo Lula, não é um orçamento secreto? Pois é, ele deu um somebody love, né? Ele deu um somebody love. A grande questão é que, com o Bolsonaro, nós tínhamos ali o orçamento na mão direta do Congresso, né? Da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira conseguia manejar o orçamento por meio do relator do orçamento. Agora, com o Lula, esse dinheiro ficou nas mãos do governo. Só que o governo tá fazendo a negociata de sempre. É muito pior. Exatamente. Só que a grande questão é a seguinte. Havia no governo Bolsonaro ainda algum grau de transparência. Porque você tinha aquilo sendo discutido na comissão do orçamento. Que são deputados que, querendo ou não, male, representam o público. Agora isso tá tudo nas mãos do governo. É o governo sem nenhum representante direto do povo, discutindo como esse dinheiro vai ser redistribuído. E você prejudica a autonomia do poder legislativo com isso. Quando estava na mão do Congresso, o Congresso naturalmente e evidentemente tinha mais autonomia sobre o orçamento. Agora, quando fica na mão do presidente da República, ele usa isso como mecanismo de negociação, aí a gente perde autonomia. E outra coisa que é interessante lembrar, o problema não é a emenda parlamentar. O problema é a discricionariedade do governo de poder decidir para quem vai dar e para quem não vai.
Esse é o problema. Os deputados terem poder sobre parcela do orçamento para poderem destinar recursos não é o problema. O problema é exatamente o que acontece hoje. O Lula usa os recursos da emenda para tentar fortalecer a base de apoio porque ele não tem a base de apoio, porque ele tem dificuldade de passar os seus projetos. E ainda bem para o Brasil que ele tem dificuldade de passar os seus projetos, que são, na verdade, retrocessos. Ô, Pavonato e Thiago, veja a dificuldade. Todo mundo pensa, né, que o presidente sai distribuindo dinheiro. Mas vocês são parlamentares, vocês sabem muito bem que não é assim. Que quem distribui as emendas é o presidente da Câmara, que hoje tem um nome, chama-se Arthur Lira. Tá na mão dele. Então, em vez de ficar reclamando aqui, ô Pilhado, tem que ir lá no Arthur Lira e reclamar pra ele. Você pode enganar, idiota. Não é. Você pode enganar, idiota. Você pode enganar, Tem que ir idiota. pra lá, fala com ele lá. Enganar. Quem aprova é o Lula. Quem aprova é o Lula. A questão, Pera aí. O Lula tem que aprovar. Vamos falar com... Foi esse jovem aqui que não é bem isso. Vamos fazer a cronologia. O primeiro ponto. Na gestão Bolsonaro era assim. O STF julgou inconstitucional. Isso foi parar onde? Na mão do Lula. E a partir de agora, o que o STF fez? Ele enfraqueceu a Câmara dos Deputados, fortaleceu o presidente da República, deu o poder da caneta de volta ao presidente da República para fazer a negociata com os parlamentares. Hoje o presidente da República despacha diretamente. São forma de mais governo, de 40 Rubinho, bi de emenda. Que tá errado. A gente tem um problema. Não tá errado não, tá tudo errado. E a gente tem que jogar aqui na roda. Vamos esclarecer uma coisa. Que a gente tem que jogar na roda é o seguinte. Vamos esclarecer um ponto. É o que tá certo. Existe a emenda parlamentar, que é a emenda de gabinete. Sim. Esse o vereador tem, a gente tem, o deputado federal tem. Ele quer apoiar um projeto, ele quer fazer alguma coisa, ele quer investir no hospital, no asfalto, qualquer outra coisa. Ele vai lá e faz, é direto. E aí existe essa emenda é lícita. E existe a emenda de negociata, que é essa emenda que o presidente da República despacha numa canetada. Transparência. E aí, sem transparência nenhuma, vá pra base do deputado, fazer o que ele bem entender. E aí o cara sai gastando no estado dele. Eu vou chamar o Adib, né, pra falar jurídico. Vem cá, ô Cris, vem cá. Eu sei que eu tô te dando trabalho, mas vem cá, o celular parou. Ele está trabalhando hoje. O negócio é o seguinte, eu vou jogar pro Adib primeiro pra perguntar sobre essa situação. E aí, é inconstitucional ou não? Porque o orçamento secreto se tornou inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal julgou isso fora da lei. Não pode acontecer. Isso está acontecendo no governo Lula. E outra coisa, só complementando, né, que eu mostrei aqui a sonequinha do Lula, é claro que o Lula não está tendo dificuldade para dormir em nada, né? Não só com relação a votos no Congresso. O Lula tem uma cama de R$43 mil. Qualquer um dorme bem numa cama de R$43 mil. Quando ele não está em casa, no Palácio da Alvorada, ele está em hotel 5 estrelas, pelo mundo. A gente sabe como é bom, né? Uma caminha de hotel 5 estrelas, cobertorzinho, deve ter travesseiro de seda, sei lá o que deve ter. Então, o sono não é problema pro Lula, isso com certeza. Agora, Adib, e essa situação da gente ter um presidente pagando, né, para conversão de votos? Isso não seria orçamento secreto? Isso não é inconstitucional? Tiago, primeiramente eu quero, antes de me despedir, porque eu tenho um compromisso, a lei é a minha vontade, eu adoraria continuar participando, mas antes eu vou responder e também complementar com relação ao que já foi ventilado sobre nazismo. Nazismo tem uma lei, sim, que pune a apologia ao nazismo, que é a Lei 7.716, tá? Ela pune sobre a apologia ao nazismo. Então nós temos aí também, com relação ao que você me perguntou, entendo, sim, que é uma forma de política, uma manobra política para que ele consiga ter maior número de votação favorável para ele. Então, é um mecanismo. Não é inconstitucional a emenda parlamentar. Ela não é inconstitucional, desde que ela esteja dentro do orçamento. Se ela estiver fora do orçamento, se não estiver previsto e ele abrir essa possibilidade, com certeza vai estar irregular, e aí ele vai responder pelo crime de responsabilidade, porque não está dentro do orçamento. Agora, fazer política, ficar claro que ele está fazendo política com esse dinheiro de verba parlamentar, aí sim, ele pode responder sim pelo crime de responsabilidade e até ser aí colocado em impeachment. Obrigado, Adib, pela sua participação. Eu quero agradecer vocês. Seja sempre bem-vindo.
Eu que agradeço vocês, a todos vocês. Adoraria permanecer nessa pleia de discussão. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Carol. Você queria falar? Então, só para a gente dar um exemplo concreto aqui de como que o governo está manipulando o dinheiro, como ficou feio para o próprio governo. Um dia depois do ministro Carlos Fávaro falar sobre o Plano Safra, que inclusive quando faz gol eu falo sim, o Plano Safra foi um belo plano, tinha que ser mesmo, os custos dos agricultores estão aumentando, mas enfim, não vou entrar no detalhamento. Um dia depois, saiu na mídia que o próprio governo, o órgão de Instituto de Relações Institucionais, teve que cancelar uma indicação desse mesmo ministro da Agricultura de 127 milhões para 7 municípios do Mato Grosso, que é o seu estado. Isso poderia se caracterizar como uma própria compra de votos para uma eleição futura do ministro que é senador, né? Então, para vocês verem que o ministro da Agricultura, que deveria estar representando os agricultores do país inteiro, destinou um valor que é cerca de 10 vezes a mais do que a média que se destina para cada município do seu próprio estado. Então, para vocês verem como que essas emendas, quando fica na mão do governo de forma indiscricionária, né, de forma totalmente não transparente, é um perigo. Você vira uma moeda para que aqueles seus ministros, para que seus governantes permaneçam constantemente no poder. Pois é. Só sobre o PL que o Bibo falou, se é projeto de lei e vai ser votado pela casa, ainda que seja aprovado pela casa, depende da sanção do presidente. Depende de passar pelo Senado. Então eu acho muito pouco provável, apesar de ser uma excelente iniciativa, eu acho muito pouco provável que isso vá adiante. Porque, com certeza, o Lula não vai sancionar esse tipo de projeto. E eu acho que o que a gente tem que questionar é o seguinte, o Lula, durante toda a campanha dele, ele criticou o Bolsonaro por conta do suposto orçamento secreto. Criticou, sendo que era uma forma de recurso ainda mais transparente do que o atual. E agora ele adota as mesmas práticas sem problema nenhum. É que ele achou a ideia muito boa. Ele falou, exato. podia ter sido minha, entendeu? Agora, eu peço até pra gente, eu costumo falar muito alto, peço até pra falar mais baixo, porque o Lula deve estar dormindo nesse momento. Ele tá sem problema de sono, não tem tido problema de sono, Lula. Agora, outro assunto que não deve mais tirar ele do sério, ô Bibo, é a Petrobras. Porque a Petrobras, ela aceitou as empreiteiras envolvidas na Lava Jato de volta aos trabalhos. É uma vergonha. Essa notícia que a gente acaba de ter das empreiteiras envolvidas na Lava Jato poderem voltar a fazer trabalhos para a Petrobras é mais um escândalo, Bibo. E aí é o que eu falo, Bibo, você disse aqui, você fez o desabafo, se você tá assim, imagina eu, que sou deputado federal, e você eu sei que é um que bate de frente, que tenta, mas parece que a gente tá de mãos atadas, Bibo. Parece que tudo vai voltar ao que acontecia antigamente. Eu não tenho dúvida que vai voltar o que era antigamente, com maior primazia. Colocando o Pavanato aqui. Pavanato, quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. Não tem como entrar com um projeto de lei complementar como o meu, que claro que depois tem que ir para a sanção presidencial, se for o caso, é lei complementar. Mas, se for o caso, se derruba o veto do presidente Lula. Porque nós temos que mudar. Nós fazemos as leis. E é muito bom fazer leis para combater injustiças. Agora, no Brasil que vivemos, não dá para ter medo. Se eu tenho medo de perder, eu perco a vontade de ganhar. Nós não estamos em momento de desistir de nada. É momento de todos colocarmos o nosso sangue verde e amarelo que está nas nossas veias para lutarmos pelo Brasil. Aí está a manchete. Lula... agora não perde sono. Mas antes, pode virar comunismo o Brasil? É muito preocupante. E Pavanato, já tem quase 60 deputados apoiando essa proposta. Nós vamos mostrar a força que tem o poder legislativo. Os deputados estão vendo isto, senadores estão vendo isto. Não podemos ficar calados. Temos que mostrar garra de patriotas, de brasileiros. É o mínimo que temos que fazer nesse momento. Ô, Bibo, tá bom, eu gosto do discurso e eu sei que ele tem sinceridade, no seu caso. Eu sei que ele tem sinceridade. Agora, não adianta a gente ter sangue verde e amarelo. Não adianta a gente ter brio. Não adianta a gente acreditar se a gente não consegue ter maioria.
essa é uma pergunta que eu quero fazer pra você, que a gente levantou essa situação antes de você entrar aqui com a gente online. E aí, nós temos uma maioria, porque o Lula já tá dizendo que ele não perde o sono. Ele já tá dizendo, eu dormi aqui hoje pra representar o que é o Lula. Ele tá com a caminha dele lá de 43 mil reais dormindo, soninho bem pesado, nada acorda o Lula. Agora, será que ele não perde o sono porque ele sabe que tudo ele vai ganhar? Porque ele sabe que ele tem o dinheiro na mão e que ele sim compra muitos votos? O que eu queria te perguntar, Bibo, você consegue contar? Pode contar em voz baixa, não precisa contar em voz alta, não. Sim. Quantos deputados firmes a gente tem hoje? Aqueles que falam, não, esses aqui não mudam de voto por dinheiro. Sim. Aí, até meio chato eu dizer isso, pode constranger alguns. Mas eu te digo que o Lula não tem 140 na Câmara Federal. Não tem 140. Mas, pilhado, se eu não tiver o sangue verde e amarelo na veia, se eu não acreditar, se eu não tiver discurso, eu nunca vou ter a maioria. Para ter a maioria, no mínimo, eu tenho que ter isso. Para poder convencer os outros. Só convence quem está convencido, só empolga quem está empolgado. E nesse momento, nós precisamos disto. Agora, não tem a menor dúvida, o Lula não dorme, ele está fora da realidade. Mas o Lula vai começar a ter pesadelos, nem que seja lembrando de mim. Porque eu estou a postos. Pode ter certeza. Senhor Lula, descondenado Lula, o senhor terá pesadelo em breve, nem que seja sonhando comigo. Olha aí, ô Pavanato. Quem dera todos os deputados fossem assim, né? Mas a gente precisa. Exatamente. E você vê, ele não quis dizer, mas ele diz, não tem 140, mas muitas vezes tem. Muitas vezes ele passa a ter. Mas é o que eu falei aqui. Eu te digo, mas é por isso que ele não perde o sono, porque ele sabe que ele pode comprar apoio de muita gente. Mas quero ver até onde ele vai comprar, porque o Brasil está cobrando mais. Cobre mais os deputados. O seu deputado que, num regime de urgência, vota a favor, onde é o mérito vota contra, esse tem problema. E o eleitor é quem deve cobrar. Não podemos permitir mais. Acabou o tempo de deputados venais. Deputado venal, fora. Acabou. Não podemos permitir. Não, o Bibo levantou um ponto importante, que é o seguinte. Por exemplo, na votação do PL das fake news, que na verdade era um PL de censura, tava tudo articulado, todo mundo já tava crente que seria aprovado esse projeto. O que aconteceu? Houve cobrança popular. As pessoas se indignaram. E após a indignação popular, recuaram. Retrocederam. Sim. Aqueles deputados que estavam se acovardando e abaixando a cabeça pro governo tiveram que recuar, porque quem manda em última instância, minha gente, é o povo. Em uma democracia, quem determina o que vai acontecer ou não é a população. Então, quando tem gente na rua, quando tem pressão popular, os políticos, por mais que não queiram, por mais que queiram negociar a emenda, eles são obrigados a se curvar. O que vale é a vontade popular. Então a gente tem que continuar cobrando. Vocês, como eleitores, nós como eleitores, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos abrir mão e deixar que deputados, inclusive quando o Gustavo Gayer denunciou alguns deputados que estavam votando com o Lula, foi muito criticado por isso pelos deputados. Mas ora, se a pessoa foi eleita com um discurso conservador e se curva para um governo de esquerda que diz ter orgulho de ser comunista, essa pessoa deve ser cobrada. Porque está traindo seus eleitores. É estelionato eleitoral. Você fala uma coisa na eleição e faz absolutamente outra diferente depois de eleito. E tem muitos assim. É bom deixar claro que tem muitos assim. Agora, essa situação que o Lula diz não perdeu o sono. É uma afronta, né? Ele fala, ó, não tô nem preocupado. O que eu quiser eu vou passar nesse Congresso, que agora eu já descobri como lidar com ele. Pronto, agora eu tô tranquilo, agora eu não perco mais o sono. O que ele disse recentemente, que ele tava tenso de não ter o Congresso, mudou. Agora ele tá dormindo bem. Bem, duas coisas aí. Primeiro, eu não conheço o nobre deputado aí, mas podemos depois fazer uma outra discussão em cima desse tema. No que diz respeito ao negócio de não dormir, o Pilhado, eu acho o seguinte, que ele deve estar se referindo que existe agora um melhor discernimento interno no Congresso entre esquerda e direita. Você é muito cara de pau. Não, Você é muito eu acho que ele tá dizendo isso. Você acha que agora tá harmônico. Escuta. Agora tá tendo uma harmonia entre direita e esquerda. Olha, se eu sou presidente, digo assim, olha, eu posso dormir, e eu acho que ele não tá falando isso por, sabe, bizarrice ou qualquer outra coisa. Eu acho que pode estar acontecendo, nesse momento, uma melhor conscientização dos projetos do governo. Não tô dizendo que é
enfim, Conscientização. do Brasil. Ó a Agora, conscientização. esse negócio de falar, que compra voto, que não sei o quê, isso é uma bobagem, porque a gente Emenda tem não é que compra provar, de voto? a gente não tem referência, Orçamento nós não secreto. podemos falar e levantar aqui uma suspeita Não é suspeita, que a gente ele não falou. tem, emenda. que não é comprobatória. Ele Mas- falou. É emenda, é Falou do claro. orçamento secreto. Informação, eu não tô inventando nada. Ele não falou de voto, de nada disso. Ô, Pavinato, filhador. Assim, ó, a votação é não hoje. complica mais. Hoje ele libera Entendeu? 1,9 bilhão de orçamento pro deputado. É o quê? Então, Gentileza? Ele Então- acordou gentil? Então, ô Rubinho, a gente que o amor tem, a venceu, gente tem, gente. Ô, Rubinho, então a gente tem que escolher melhor os nossos deputados, é isso. E o Tá bom, presidente mas não. você tá querendo O dizer presidente que continua Você- ele. o deputado, Entendeu? o que você tá dizendo é o seguinte. deputado é ladrão, o que o presidente você... Não, não é. não é deputado ladrão. Não. Muito ao contrário. A gente tem muita gente boa no Congresso. Ô, Márcio. Eu tô dizendo o seguinte, se temos esse problema de permita desvio de fazer uma conduta, a gente tem que olhar o Ô, Márcio, problema, não... me permita fazer sabe, uma tem parte. que tirar o problema da Todas frente. as vezes que nós criticamos o Lula aqui, você diz, mas tem que cobrar o Congresso. O que você está dizendo é, o Congresso aceita o dinheiro das emendas e passa a votar com o governo. O Congresso tá errado. E o governo que tá despejando emenda não tá errado, não? Não tem que cobrar os dois lados? Olha, eu não tenho... A gente cobra dos parlamentares. Agora você não é capaz de cobrar do Lula. Por que incoerência? Ô, Lucas, eu acho o Não seguinte, vai dar câimbra, hein? a gente precisa, eu não tenho aqui informações de quem recebeu dinheiro e passou pra lá ou pra cá. Eu não tenho essa informação, por isso que eu não posso fazer essa defesa aqui. Conveniente, né? De qualquer forma, eu acho o seguinte, se temos problema nessas emendas, se o deputado recebe e não repassa direito, e a emenda e o valor não atinge lá, né, a população que deveria ser o destino final e principal, nós temos um problema. Então a gente não precisa se preocupar muito com a eleição do presidente. Eu acho que nós temos que pensar direitinho quando a gente vota no deputado. Porque você acabou de falar, pilhador, a turma da direita, cadê a turma da direita? Falei que na Câmara eu vejo alguns firmes, outros não. Pois é. No Senado, quase nenhum. O que quer dizer que você está dizendo aí, os outros não? Os outros se corrompem. E eu cobro, mas eu também cobro de um presidente que Mas faz algo imoral. essa galera que Quer comprar vota voto. com o Lula, você acha que eles votam porque ele ganhou um abraço, é no amor, ou porque liberou a emenda? E não é só emenda, né? Acho que a lista é grande de estratégias que eles fazem inteligentemente e volto a dizer, dentro do processo democrático, eles arranjam uma forma bem criativa, o brasileiro é bem criativo, né? Para comprar de fato os deputados e para embarcar todo mundo. Por exemplo, o Lula entrou no governo, colocou a lei das estatais trancafiada ali dentro de uma gavetinha bem no fundo ali, né? Ele também, a lei de ficha limpa, tudo ele trancou ali, esqueceu que existe regra, esqueceu que existe lei, colocou o Mercadante como presidente do BNDES, a Dilma lá nos BRICS. Pra quê? Inclusive, olha a estratégia deles, eles estão expandindo algumas empresas estatais para abarcar, para acomodar mais apoiadores. Olha as estratégias dos Número caras. de ministérios, é vexatório, a Número de quantidade de ministérios. ministérios. Criticavam o Bolsonaro, porque agora não tem mais ministério de tal pasta, não tem mais ministério da cultura. Como se tivesse sido abandonada a cultura, não. Você tinha secretaria, só que você fazia tudo de uma forma mais enxuta. Quando o governo Lula cria mais ministérios, não é pensando no povo, não é que vai melhorar a administração, é que ele tem mais margem de barganha. Ele pode oferecer mais cargo para parlamentar, para partido político. Preocupa que é tudo legal isso. Até porque não mudou nada com ele criando o ministério. Você acha que a cultura melhorou, a pesca, o cara tá pegando mais... O que aconteceu é que quem tem dinheiro recebe mais. Rubinho, graças a Deus eu não sou um cara desfocado. Você perguntou e ele não respondeu. Pergunta Obrigado. de novo. Pergunta de novo. Por favor, Eu tava aqui, vamos eu tava disputa. prestando atenção. Essas perguntas e aí, desvirtuou. você tem que fazer pro presidente, não é pra mim. Vamos refazer a pergunta. Mas eu quero... Não é pra mim. O parlamentar aí que é em tese de direita ou de centro, que é contra o Lula. Ele vota o projeto a favor do Lula na base do abraço, do amor, ou ele vota porque ele recebeu orçamento secreto? Ô, Rubinho, ó, eu não posso aqui questionar a intelectualidade e a responsabilidade e a honestidade das pessoas. Eu quero crer que a gente tem que fazer pela razão. Uma música de cara de pau. Eu quero crer que todos são honestos, até se provar em contrário. Não dá pra você dizer esse ou aquele é desonesto. E eu não vou levantar isso aqui. Mas eu não tô falando que ele é Ninguém falou desonesto. desonesto. Eu não tô falando que nenhum